quem já ir fora, por favor, entre aqui no salão, tem lugar aqui dentro. Mais perto, mais Eu peço que todas entrem, todas as áreas, por favor. Sentem aqui dentro, tem espaço. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam and lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Silavan Maharaj.
all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nityalila Prabhupada Vishnupada Stotarashat, Shrimad Bhaktivedanta Shalabhamana Goswami Maharaj, e a Nityalila Prabhupada Vishnupada Stotarashat, Shrimad Bhaktivedanta Shalabhamana Goswami Maharaj. E também minhas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui hoje, minhas reverências. So, I'm very happy to come to this community center. Estou muito feliz de vir aqui no centro, né, centro, como se chama aqui? Centro? Comunidade? Casa das Festas. Casa das Festas, aqui da comunidade Trancoso. So, though this is my first time in this city, Primeira vez que eu vim aqui a Trancoso, but I'm happy that the people are so friendly and open-minded and also love and affection to each other. estou muito feliz de estar aqui, porque eu vejo que as pessoas aqui, elas são muito assim, amigáveis, elas têm o coração muito aberto, e muito amor e afeição uns pelos outros, então eu fico muito feliz de estar aqui nessa cidade. Just I want to speak few words about spiritual life. Queria falar apenas algumas poucas palavras sobre a vida espiritual. You know, in this, everybody you have experience in your material life, how you are feeling yourself, happiness or unhappiness. Então a gente sabe, né, na nossa vida material, né, como que a gente às vezes experimenta felicidade e sofrimento na nossa vida, no nosso dia a dia. Because this is everybody's own realization in this material world, happiness, unhappiness, and this is what the going on in everybody's life also. Cada um sabe, cada um sente na sua própria vida como que a gente às vezes é feliz, às vezes a gente está triste, a gente passa por tudo isso, a gente sabe, né? But I think Vishnupriya, she also speak very nice one thing, her own realization, how to give compassion to the others living entities. Então eu vi que a Mano Mohini, ela falou muito bem sobre... Mano Mohini, deixa eu ver. A Mano Mohini, ela falou bem, ela estava explicando sobre a própria realização dela, né, a experiência que ela teve, sobre como é importante a gente ser compassivo com todos os seres vivos. Because this is very important in our human life. Porque isso é algo muito importante na nossa vida, né, como ser humano. Because how to give the compassion to the others living entities. Isso de buscar ser compassivo com todos os outros seres vivos. Cats, dogs, animals, they are only absorbed with the four things: eating, sleeping, defending and mating. Gatos, cachorros, todos os animais, né, eles estão sempre absortos em apenas 4 atividades, que é comer, dormir, copular e se defender. But we are human beings, we are also doing same things. Four things these are common in our life also. E nós, como seres humanos, também a gente faz essas 4 coisas na nossa vida, né? All we are eating. Who is not eating? We are eating. This is true. Todos nós comemos, né? Quem que não come? We are sleeping also. Animals, they are sleeping. We are sleeping also. Dormir, né? Os animais dormem, nós também, como seres humanos, também dormimos. And we are also quarreling to each other, just like defending each other. E também a gente se defende, né? A gente briga uns com os outros, os animais também. And meeting sex life, this is the common of all the living entities. This is true. E copular, né? A vida sexual, isso é comum para todos os seres vivos. Todos os seres vivos fazem isso, verdade. But our spiritual science in this way discourses, what is the difference the animal's life and human life? Mas a nossa ciência espiritual, ela vai explicar sobre qual é a diferença entre a vida humana, a vida de um ser humano e a vida de um animal. That is called the spirituality.
Então a diferença é a espiritualidade. That spirituality, that is called how will give compassion to the others. E a espiritualidade se baseia nisso, em como que a gente pode ser compassivo com os demais. And how will give love and affection to each others. E também como ser muito amoroso e afetuoso com os outros. Because love and peace, this is the spontaneous nature in the heart of human being. Afinal, esse amor e a paz, isso é a natureza espontânea no coração dos seres humanos. Because Bible also explains this way, God is love, love is God, God is the embodiment of divine love. E a Bíblia, ela também explica, né, que Deus é amor e amor é Deus, e Deus é a personificação do amor divino. Because all we are the sons and daughters of God. So God is our Father, all we are His sons and daughters. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, né? Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos e filhas. So this is our specialty in our human life, how to give compassion to the others living entities. Então a especialidade da nossa vida humana é isso, como ser compassivo, ter compaixão por todos os seres vivos. She also briefly told me this story which I told. They have the hunter. He killed the different animals. But when saintly person entered, and then he told to him, you are killing these animals. Then next life they will kill to you also. Então a Mano Mohinidita, ela mencionou uma história, que é uma história que eu contei, né? É uma história que fala de um santo que encontrou o caçador, lembra que ela estava contando? E aí o santo, quando ele encontrou um caçador, ele explicou para o caçador que todos aqueles animais que o caçador tinha matado, um dia, em próximas vidas, esses animais iam voltar para matar o caçador. Just I also giving this the logical point detail. Therefore, every action is equal and opposite reaction. Porque eu queria falar sobre esse ponto específico, sobre que toda ação que a gente faz tem uma reação de igual intensidade e sentido oposto. If you to kill someone, the next life he will be killed to you also. Então, se você mata alguém, na próxima vida essa pessoa vai te matar. For this regard, Bible also quoted this word, thou shalt not kill. E é por isso que a Bíblia, né, o mandamento da Bíblia, não matarás. And you give the compassion, love and affection to all the living entities. E devemos ser compassivos e ter amor e afeição por todos os seres vivos. So this is our philosophy, how to give love and peace to each other. Então, nossa filosofia é como que a gente pode dar amor e também ser pacífico com todo mundo. This is important in our human life. Isso é algo muito importante na nossa vida humana. Because this material world is called the perverted reflection of transcendental world. Na verdade, por quê? Porque este mundo material, ele é um reflexo pervertido do mundo transcendental. What we are looking in this material world, in transcendental world, there is a perfect way in there. And in this material world, there is a perverted reflection of transcendental world. Tudo que a gente vê neste mundo material, na verdade, existe de forma perfeita no mundo espiritual. E aqui é só um reflexo pervertido das coisas que tem lá. But what is that? Just a given example, if you sit in front of the mirror. O que é isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês estiverem sentados na frente de um espelho, Then you can see your left hand is as like right hand. A right hand is as like left hand. então se você se olhar para o espelho, no espelho parece a sua mão que é a sua mão esquerda, no espelho parece que é a sua mão direita. Why I'm saying? Because the transcendental world, everything is perfect, but this material world, everything is upside down. E a sua mão direita parece que é a mão esquerda no espelho. Então por que eu estou falando isso? Porque no mundo espiritual, transcendental, tudo é perfeito. E aí que nesse mundo é como se tivesse tudo de cabeça para baixo. But how to know about the spiritual world, about these things, perfect things? Mas como conhecer, como saber sobre esse mundo transcendental, sobre essas coisas perfeitas que existem lá? Just I give an example, then you may understand. Então vou dar um exemplo para vocês entenderem. Once one princess, she went to take bath
in the river. Então, uma vez, uma princesa foi tomar banho num rio. When she was swimming in the water of the river, that time she was thinking, maybe she will lose her very valuable necklace. E aí, quando ela foi tomar banho no rio, ela estava nadando, ela pensou, eu acho que eu vou acabar perdendo meu colar aqui nesse rio. E o colar era muito valioso. She put the necklace on the bank of the on the bank of the river. E aí a princesa foi e botou o colar, apoiou o colar assim na margem do rio. Then again she also swimming in the water and water sporting. Aí ela continuou nadando na água, brincando na água com as amigas. Todo mundo seguindo os passos do mestre. Pardon? We're all following your footsteps. Then when she was swimming, in the meantime one bird came and took and flew away. E aí a princesa estava tomando banho no rio, botou o colar assim na pedra ali na margem do rio para não perder, aí veio um pássaro, pegou o colar e foi embora, voou com o colar. Then she became very upset. E a princesa ficou muito triste. She returned back her home and asked her father, "They give me that necklace." E a princesa voltou para casa e falou com o pai dela, me dá aquele colar, eu quero aquele colar de volta. But her father told, how possible return back the necklace that the bird threw that the necklace where, how will get? Mas aí o pai falou para ela, filha, mas como que a gente vai saber onde que aquele pássaro largou o colar? Onde que está o colar? Como é que eu vou encontrar? But she was very stubborn, her own word. No, I want that necklace. Mas aquela princesa era muito teimosa e ela não mudava de ideia. Ela falou assim, eu quero aquele colar de volta. Then king declared, if anybody to find out my daughter's necklace, then I will give half kingdom to him. E aí o rei declarou assim, fez um anúncio no reino. A pessoa que encontrar o colar da minha filha vai ganhar metade do meu reino. So all the residents of the king, they were searching where the necklace. Então todos os cidadãos daquele reino começaram a fazer uma busca pelo colar da princesa. Then one day one poor boy, he went in the jungle, then suddenly he saw that necklace under the pond. E aí um dia um menino, né, um rapaz, ele era pobre assim, e ele foi na floresta e ele viu que tinha um lago e o colar estava dentro do lago. So he jumped in the water of the pond, but some mystic power he could not take out. E aí ele foi e pulou na água do lago para pegar o colar, mas tinha algum poder místico naquela água, então ele não conseguiu tirar o colar da But água. that the water of the pond completely contaminated with many kinds of bacteria. Mas assim, a água daquele lago assim estava totalmente contaminada, cheia de bactérias, assim, sabe, totalmente já. And again he jumped in the water and tried to take out the necklace. Mas esse menino, né, rapaz, ele várias vezes, ele tentou várias vezes pular na água do lago para tirar o colar. Then someone came and we saw that necklace under the water. E aí outra pessoa também foi e viu que o colar estava lá no fundo do lago. So in this way, many people they came and tried to take out the necklace from the water, but not possible. E assim, então várias pessoas vieram e tentaram tirar aquele colar da água, mas ninguém conseguiu. Even king himself also came in there. Até mesmo o próprio rei, ele foi lá e também tentou tirar o colar do With lago. his own entourage, tried to take out the necklace. Aí o rei trouxe todo aquele séquito, né, todas as pessoas, né, os cavaleiros, todo mundo tentaram tirar o colar da água e ninguém conseguiu. All his endeavors completely failed. Todos os esforços, tudo que o rei fez para conseguir, não conseguiu, foi por água abaixo, tudo que ele fez. In the meantime, one saintly person came and told, listen, this necklace not under the water. Aí, nesse ínterim, passou ali um santo e ele falou assim, ó, esse colar que estão procurando não está dentro da água. Then king told, all we are looking, necklace under the water. But only saintly person, he told, no, necklace not under the water. Aí o rei falou, não, mas a gente está vendo que o colar está dentro da água. E só você, santo, está dizendo que o colar não está na água. Where the necklace?
Onde que estava o colar? Anyone? Alguém sabe dizer onde que estava o colar? Huh? Hã? Quê? Na árvore. Huh? In the tree. On the tree. On the tree, and top of the branches there, and that reflection in the water. Sim, o colar estava na árvore, no topo lá do galho da árvore, e o reflexo do colar que estava assim em cima da água. That means saintly person showing to them, look, there's the necklace on the top of the branch of the tree. Então o santo estava mostrando para aquelas pessoas ali, ó, vejam, o colar está lá no galho, não está no lago. Right? So that means the conclusion about these things. Conditional soul, but they cannot see what the transcendental was, how is going on there. Então a conclusão dessa história, a moral dessa história, essa conclusão é que na verdade a alma condicionada a este mundo, ela não consegue ver o mundo transcendental, ela não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. The spiritual things, transcendental things want to know and realize. They need one spiritual master who gives the power in your heart. Then you realize about him. Se você quiser realmente conhecer, saber e sentir sobre toda essa realidade transcendental, né, a gente precisa ter um mestre espiritual, que ele vai dar essa potência no nosso coração e a gente vai poder realizar ou sentir toda essa verdade transcendental. So this is the conclusion, is that this material world is called the perverted reflection of transcendental. What were Então a conclusão é que este mundo material ele é um reflexo pervertido do mundo espiritual. But if you chant the holy names, then slowly your realization will come. Mas se a gente cantar os santos nomes, né, os santos nomes, pouco a pouco a gente vai sentir dessa realização. This is called Maha Mantra. I think Malin Rishi also explained. Maha Mantra. Maha means great, Mantra means mystic power. Então esse mantra Hare Krishna, acho que a Marina Diri, ela explicou antes como esse mantra é Maha Mantra. Maha significa grande e mantra poder místico. That's the simple meaning of the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, this is the name of Lord, God's name. Na verdade, esse mantra, esses são nomes de Deus. That means God, He does not stay alone with His potency, Shakti. Significa que Deus ele não fica sozinho. Ele está sempre com a potência dele, com a energia dele. Krishna, who is the supreme personality of Godhead, who has all energy, Shakti inside. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. E ele tem dentro dele toda a potência, todas as energias. And if you chant His holy names, then your realization will come. Automatically, current Shakti, potency will come in your heart. E se você cantar os nomes sagrados de Deus, automaticamente vai vir para o seu coração também toda essa potência, essa energia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called God. An English word that is called God, G-O-D. Então, em inglês, a gente chama Deus de God, né? G-O-D, God. G means generator, O means operator, D means destructor. God, né? Deus, em inglês, na verdade é como se fosse uma sigla, né? G significa que ele é o gerador de tudo. O, letra O, que ele é o operador de tudo. E D, ele é o destruidor de tudo. G means generator, everything manifested from Him. For this regard, He is called G, generator. Então esse G de Deus em inglês, God, né? G é de gerador. Significa que tudo que existe vem dele, ele cria tudo, ele gera tudo. O means operator, He controls everything. Já o letra O, é de operador ou mantenedor, ele controla tudo. He is the supreme controller. Então Deus ele é o controlador supremo. D means destructor, He destroys everything. E D é de destruidor, significa que ele destrói tudo. But maybe your question will come, who has seen God? Mas aí você pode perguntar, mas quem que já viu Deus? Many people, they also asking this question. Tem muita gente que faz essa pergunta. Many people also saying God never exists. Tem muita gente que diz assim, que Deus não existe. This is true or wrong? Isso é verdade ou não é? God never
exist. People are saying. Tem muita gente que diz, Deus não existe, nunca existiu, Deus não existe. This is called atheist. Those who are atheists, they are saying God never exists. Então, quem diz que Deus não existe são os ateístas, né? Quem é ateísta diz que Deus não existe, Deus nunca existiu. If you say sun never rises, Suponha, você diz, o sol nunca vai nascer. Ou this o sol is nunca true or nasce. wrong? Sun rises or not? O sol nasce ou não nasce? Isso é verdade? Huh? Huh? Every day sun rises east and sun goes down in the west. Todo dia o sol nasce no leste e se põe no oeste, não é? But the blind person is saying the sun never rise or sun never goes down, sets. Mas uma pessoa cega, um cego, ele vai dizer, ó, o sol nunca nasce, nunca nasceu, não nasce. E o sol não se põe, nunca se põe. He cannot say this word. How will you realize these things? That God exists and who has seen God? Então a gente não pode simplesmente dizer Deus não existe, né? Mas quem que já viu Deus? Como que a gente vai fazer para ver Deus? Esse é o ponto. Once one king asked his minister, tell to me give me answer about my 3 questions. Então uma história, né? Teve um rei uma vez, ele perguntou para o ministro dele, eu quero uma resposta eu quero 3 respostas, eu tenho 3 perguntas, eu quero 3 respostas. Who has seen God? Então ele fez essa primeira pergunta, quem já viu Deus? Where is he? Onde está Deus? A third, what is he doing? E terceira pergunta, o que Deus está fazendo? Remember 3 Vocês questions. lembram dessas perguntas, né? King asked his minister, tell to me give the answer about 3 questions. Então lembrando, o rei fez essa pergunta para o seu ministro e ele falou, eu quero a resposta para 3 perguntas. Again I tell you, where is God? Então vou repetir as perguntas para vocês. Primeira pergunta, onde está Deus? Where is God? Onde está Deus? Who has seen to him? Quem já viu Deus? And what is he doing? E o que Deus está fazendo? Then minister is thinking, how I will prove? Aí o ministro ficou pensando, como que eu vou fazer para provar alguma coisa para o rei? Because sometimes people they want to understand according to the material philosophy, material knowledge. Porque às vezes as pessoas querem entender as coisas de acordo com conhecimento material, com filosofia material. But transcendental things, everything you cannot understand with your material knowledge or argument. Mas as coisas transcendentais, não dá pra gente entender tudo que é transcendental com o nosso conhecimento material ou com o nosso argumento material. These things, transcendental things, spiritual things, understand, and when you receive the mercy of the Lord. A gente vai conseguir entender as coisas espirituais quando a gente receber a misericórdia de Deus. But mundane people or mundane philosophers, they want to know according to their own brain, mundane philosophy. Mas as pessoas mundanas e os filósofos mundanos também, eles querem entender tudo de acordo com a mente material, com o nosso cérebro, nosso pensamento material. Then minister told, okay, give me few days, 5 days. Then after 5 days, I will give answer. Aí o ministro falou pro rei, tá bom, me dê 5 dias, daqui a 5 dias eu vou dar todas as respostas pro senhor. Then king told, okay, I'll give now 5 days. After 5 days, you have to give answer these 3 questions. Aí o rei concedeu ao ministro, tá bom, fica com 5 dias, daqui a 5 dias você me dá a resposta para essas 3 perguntas. So minister returned back his home and his mind very disturbed. Aí o ministro voltou para casa, mas ele estava com a mente muito agitada. He's thinking, how will you prove in front of the king? Where is God? What is he doing? Aí o ministro estava muito agitado, pensando, como é que eu vou And who provar? has seen him? Como que eu vou provar para o rei a resposta para essas 3 perguntas, né? Onde está Deus? O que Deus está fazendo? Quem já viu Deus? Como que eu vou dar uma resposta para isso? And then minister's youngest son, maybe 5 or 6 years old, his youngest son told, Father, why your mind disturbed? E aí o filho caçula daquele ministro estava lá e ele viu o pai assim, naquela condição.
Aí o menino perguntou pro pai, pai, por que você está assim tão preocupado? Then minister told, king asked me these three questions. Aí o ministro, né, falou pro filho dele, né, porque o rei me fez essas 3 perguntas. Who has seen God? What? Where is he? And what is he doing? Então, o ministro contou pro filho, né, o rei me fez essas 3 perguntas, né? Quem já viu Deus? O que Deus está fazendo? E onde está Deus? Then minister told, you give answer. Yes, of course. Why not? Aí o ministro perguntou pro filho dele, você conseguiria responder então? Aí o menino falou, sim, claro, como não? Then after 5 days, minister returned back in the courtiers of king. Aí 5 dias depois, o ministro voltou até a corte do rei. And he told the king, my youngest son, baby, can answer about your question. E aí o ministro falou pro rei, olha, o meu filho, ele vai conseguir responder as suas perguntas. Because this is the baby questions and baby answer. Porque essas perguntas são muito fáceis, é com uma criança. Então, meu filho mesmo que vai responder. Then he told, why? How possible? This is the baby question, but yes, even my youngest son can give answer about these 3 questions. Aí o rei falou, como é possível? Minha pergunta, como se fosse de uma criança. Aí o ministro, sim, sua pergunta é que nem de uma criança. Por isso que é o meu próprio filho que vai responder para você essas suas perguntas. Then king asked the baby, minister's son, tell to me, who has seen God? Então aí o rei foi e perguntou para o filho do caçula do ministro. Ele fez essa pergunta, quem já viu Deus? Then that simple boy, he told, one who has faith to God. E aí o menino respondeu, quem tem fé em Deus, já viu Deus. And also surrendered to Lord. Then he realized about God. Quem tem fé em Deus e quem se rendeu a Deus, essas pessoas vão poder ter essa realização de Deus. Second, where is he God? E aí, segunda pergunta, onde está Deus? Then that baby told, listen, first I give an example. Bring some milk. Aí o menino falou assim, tá, primeiro eu vou dar um exemplo. Then milk come. Aí o menino pediu, pode trazer um pouco de leite? Aí Then- trouxeram leite. That baby asked the king, inside the milk, butter, ghee is inside or not? E aí o menino perguntou pro rei, dentro desse leite que tá aqui, tem É? manteiga, ou ghee, né, manteiga pura, tem manteiga dentro desse leite ou não tem? The king told, of course. The ghee inside the milk. Aí o rei falou, claro, o ghee, né, que vocês conhecem o ghee, né, manteiga pura, clarificada, o ghee, a manteiga tá dentro do leite, sim, claro, o rei falou. Then baby asked, have you seen the ghee inside the milk? E aí o menino perguntou, você já viu o ghee, a manteiga pura dentro do leite? Then king told, no, I cannot direct see the ghee inside the milk. Aí o rei falou, não, diretamente assim eu não consigo ver que tem a manteiga dentro do leite. If you see the ghee inside the milk, need some process. Para você conseguir ver o ghee, a manteiga pura dentro do leite, tem um processo para isso. What the process? Qual é o processo? First churned the milk, then coming butter. Então você primeiro bate o leite, vem a manteiga, Then butter transfer in ghee. e aí a parte da manteiga você vai obter o ghee, que é a manteiga clarificada. If you just want to see the ghee inside the milk, need some process. Então para você conseguir ver esse ghee, a manteiga pura dentro do leite, você tem que fazer aquele leite passar por um processo. In the same way, God, He resides everywhere. Então da mesma forma, Deus, ele reside, ele mora em toda parte. If you want to see God, need some practice. Bhajan sadhana, that is called. Então para a gente poder ver Deus, a gente precisa fazer uma prática espiritual. Em sânscrito se chama sadhana e bhajan. Without practice, without bhajan sadhana, how possible to see to God? Sem a gente ter uma prática espiritual, como que a gente vai conseguir assim ver Deus? Then third question, God, then what is He doing? E a terceira pergunta, né, do rei, lembra? O que Deus está fazendo? That people, this is very simple question. Aí o menino falou, essa aí é muito fácil, essa pergunta aí. But what God is doing? What is He doing? O que Deus está fazendo? Then the baby told, listen, you asked me question and I am giving answer. Aí o menino falou assim pro rei, olha só, você está fazendo pergunta para mim e eu tô dando as respostas, né?
So you are king sitting on the throne, Singhasana. Mas você é o rei, é você que está sentado no trono, não é? So you sit down on the floor, Então já que é você que está fazendo as perguntas, não é melhor você se sentar no chão? and I can sit on the throne. E eu me sento no trono, no lugar mais elevado. Then I give answers to you. E aí eu vou dar as respostas. Then king sits on the throne. King sits on the ground. Aí o rei foi e se sentou no chão. And the baby sits on the throne. E o menino foi e se sentou no trono. Then king asks, give answer. What is he doing? E aí o rei foi e perguntou, e aí então a resposta, o que Deus está fazendo? Then baby told, God is doing this way. Aí o menino falou, é isso que Deus está fazendo. Well, what is that? Isso o quê? Perguntou o rei. Well, one day you are king, next day, one day, another day you will become street beggar. Aí o menino falou, é isso, um dia você é um rei, no outro dia, um mendigo. Try to understand. You cannot sit all your own position every time. One day you will come down from your position. Tem que entender isso, né? Que as posições que a gente adquire na vida, os cargos, as posições, elas não duram para sempre. Vai ter uma hora que a gente vai acabar caindo da nossa posição. Vai perder aquele All the cargo. living entities wandering in this way, the cycle of repeated birth and death, up and down. This way. E assim, nesse ciclo de, né, às vezes mais elevado, às vezes no lugar mais baixo, todos os seres vivos estão vagando no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. As like the swing circle, going up and down, up and down. É como se a gente estivesse andando de roda gigante. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes está embaixo. And one day you reach, maybe another day you will become poor. Então, um dia a gente é rico, mas no outro dia, né, a gente acaba virando pobre. This is the going on. Lord creates these things also, and up and down, all we are doing this. E Deus que cria isso, né? A gente está indo para cima e para baixo, está todo mundo passando por esse processo. So this is the purport about this story. Our life is going on this way, up and down. Sometimes we are taking birth high family, sometimes we are taking birth in the poor family. Então isso está acontecendo na vida de todo mundo, né? Às vezes a gente está numa posição mais elevada, numa posição mais baixa. Às vezes a gente nasce numa família boa, uma família elevada, rica. Às vezes a gente nasce numa família pobre. And in this way, all the living entities wandering in the same cycle of repeated birth and death. This is just going on this way. Então assim, dessa forma, todos os seres vivos estão vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Our body always changing. E a gente está sempre, nosso corpo está sempre mudando. One day small baby, then young youth, then old age, then we'll give up this body. Então um dia a gente era, né, um bebezinho, depois a gente foi, né, criança, foi crescendo, jovem, adulto, velho, até que a gente morre, né? O nosso corpo está se transformando toda hora. Then again soul will take birth in the one body, going to this way. E aí depois da morte da nossa alma, de novo ela vai e nasce em outro corpo, ela pega outro corpo. So that means this body takes birth and body will die. Que significa o seguinte, quem nasce é o corpo, e quem morre é o corpo também. But soul is eternal and transcendental, just going one body to another body, going in this. Mas a alma ela é eterna e transcendental, ela fica só passando de um corpo para o outro. And who will not die? Raise one hand. Levanta a mão aqui, quem não vai morrer? Who will not become old? Quem não vai ficar velho? Quem não vai envelhecer? This is the nature of this material world. Afinal, né, é a natureza do mundo material. And because this variety is changeable, this is the nature of this material world. Essa natureza, né, da transformação, essa é a natureza desse mundo. So that means who is doing this everything? God, who is the supreme controller. He is doing everything. E quem faz tudo isso? Quem está por trás de tudo, que controla tudo isso? É Deus. Ele é o controlador supremo. Maya dakshana prakriti sote sarcharacharam hetu ananakumte jagadvi parivartate. Bhagavad Gita Krishna says to Arjuna, hey Arjuna, listen. My Maya, illusory potency. Maya dakshana prakriti, this is nature. She is doing everything. That means I am supreme controller. Então Krishna diz para Arjuna no Bhagavad Gita, ele diz, Arjuna, a minha Maya, né, essa energia material, ela é minha energia e sob a minha orientação, ela faz tudo, mas eu que mando em tudo. But if you chant holy names, then again you will not come in this material world and attain to abode of the Lord. Mas se a gente cantar os santos nomes, a gente não vai voltar a nascer nesse mundo material e a gente vai alcançar a morada suprema de Deus. And you will be happy. E aí a gente vai ser realmente feliz. So you are saying this way, chant holy names, be. Por isso que a gente costuma dizer,
dizer, cante os sagrados nomes de Deus e seja feliz. And just you chant holy name, there's so much happiness and energy automatically will come in your heart. E é só assim, só que a gente cantar mesmo esses nomes sagrados de Deus que a gente sente na hora, assim, uma felicidade no coração, não é mesmo? Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Take too much of time. Just if you have any doubts or question about my lecture, you can ask any question, and then they will give also some prasad money which offered to Lord. Então, não quero tomar muito tempo de vocês. Então, paro por aqui, mas eu abro uma sessão de perguntas. Quem tiver qualquer pergunta, dúvida sobre o que eu falei, pode perguntar agora e responder. E também, depois dessa parte, aí também vai ser servido uma praçada. Praçada é um alimento oferecido a Deus, é um jantar. E então todos vocês, por favor, né, antes de ir, todo mundo vai jantar com a gente, por favor. If you have any question, you can ask. Então se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que as vestes elas têm muito significado. Por que ele escolheu essa cor dessas vestes? Qual o seu nome? Dionísio. Então, Dionísio está fazendo uma pergunta. Todo mundo ouviu? Qual o significado da cor das roupas de Gurudev? Why do you choose this kind of color of this color? This color. Is there any meaning? Because I know that the color has many meaning. Why you choose this your cloth also? They look like same also. Mine. Você também escolheu uma roupa parecida com a dele, né? Actually, this is symbol of renounce and detach from the material things. Então, na verdade, essa cor simboliza o desapego, a renúncia das coisas materiais. And how to attach with Lord. E como se apegar a Deus. Okay. Anybody any question? Outra pergunta, gente? Não sei se eu tinha uma pergunta. Com certeza alguém tem uma pergunta. É porque assim, eu na verdade, sobre o hinduísmo, meu pai ele me ensinou algumas coisas. Eu queria que ele explicasse assim o sistema de castas. O que seria o sistema de castas? His father taught him a little bit about Hinduism, and he's curious about this caste system. Could you explain a little bit of these caste things? Como funciona? How does it work? Actually, in our Veda, this is coming from Veda system. Veda system, that is called caste, is coming in this Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Então, na verdade, esse sistema de castas vem da cultura dos Vedas, né? Então tem essas 4 castas, né? Brahma, Kshatriya, Vaishya e Shudra. And this caste is coming according to their
qualification. E as castas, né, as pessoas vão pertencer a diferentes castas de acordo com a qualificação de cada um. Because everybody not expert to perform all kinds of activities. Porque não é todo mundo que é bom em todas as coisas, né? Tipo, cada um é bom em um determinado tipo de coisa. So Brahmanas, they are called those who are experts into worship to Lord and chant some mantras proper way. That is called Brahmana. Então o Brahmana, que a gente traduz como um sacerdote, é aquela pessoa que ela é perita em adorar a Deus, em também cantar, entoar diferentes mantras, mas de forma perfeita, ele sabe entoar todos os mantras. A Kshatriya, that is called those who are to protect the countries and protect the people for the enemies. They are called Kshatriya. Já essa outra casta dos Kshatriyas, que seriam como guerreiros, eles protegem, né? Eles são bons nisso, em proteger as pessoas, proteger o reino, o estado dos inimigos, eles fazem essa proteção das pessoas. And Vaishya, this is coming those who are cultivating the fields, growing the grains and taking care of the cows and these things. That is called Vaishya. E já o Vaishya, né, que a gente pode chamar de um agricultor ou comerciante também, são aqueles que, por exemplo, eles são os agricultores, eles cuidam das vacas, eles fazem toda essa questão da parte da alimentação. And Shudra means those who are the serves of the others. That is called Shudra. Já o Shudra são aquelas pessoas que eles servem os outros. So Srimad Bhagavad Gita, Krishna says this way: Chaturvarnam maya sistam guna karma vibhavasam. I manifested the four varna and ashram according to their qualification. Então, na Bhagavad Gita, Krishna, né, Deus, ele explica isso. Ele fala assim, eu manifestei esses 4 varnas e 4 ashrams, né, que são 4 castas e 4 estágios de vida, para as pessoas se adequarem de acordo com a qualificação de cada um. Doctor's son will become doctor or not? Por exemplo, a pergunta, né? O filho de um médico, ele é um médico também? If the doctor's son has no qualification and doctor certificate, he will not become doctor. Se o filho de um médico ele não estudou e também não obteve um diploma de medicina e tudo mais, se ele não tem qualificação como médico, ele não é um médico. So in the same way, if a Brahman has no Brahman qualifications, he will not become Brahmana. Da mesma forma, se um Brahmana, né, a pessoa que nasceu como um Brahmana, uma família de Brahmana sacerdote, se ele não tem a qualificação de um Brahmana, de um sacerdote, ele não é um Brahmana. So in this Vedic, this system is going to there's a four types of caste system: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, according to their qualifications. Então, nesse sistema de castas, né, que tem essas 4 castas, como eu estava explicando, as pessoas se adequam a essa casta, né, de acordo com a qualificação de cada um. Brahman qualification because Sattva, Saucha, Daya, Pavitrata, Astikata, Sattva means truthfulness, his faith with the Lord. Então, por exemplo, as qualidades de um Brahmana, de um sacerdote. Tem certas qualidades, né, discriminadas para alguém que são Brahmana. Por exemplo, a pessoa que é um Brahmana é sempre veraz, sempre fala a verdade, tem muita fé em Deus. And he is very expert to worship to Lord. Quem é um Brahmana, né, tem essa qualidade de ser perito em adorar a Deus. And he is very simple. Então, um Brahmana também é uma pessoa muito simples. So in this way, Vedic culture explains this way: 4 kinds of varna and ashram: brahmachari, grihastha, vanprastha and sannyasi. Então, na cultura védica, então, tem esses 4 varnas, que são essas castas, e também tem os 4 ashrams, que são estágios de vida, né, que é brahmachari, grihastha, vanaprastha e sannyasi. So if you read Bhagavad Gita, then you can understand. I saw it in the Portuguese Bhagavad Gita here. Então, se você ler o Bhagavad Gita, tem aqui em português, né, tem para vender também, vocês podem entender. If you have curiosity and want to know about this caste system, you can read this sloka: Chaturvarna maya sistam guna karma vibhagasa. Krishna says to Arjuna, according to their qualification, they will be belongs to that caste and rest. Então, se você tem curiosidade mais sobre esse assunto, você pode ler no Bhagavad Gita, tem esse verso lá, Chaturvarna maya sistam, o verso começa assim, você pode procurar depois, ler a explicação, ler o que Krishna diz. Ele vai dizer que ele mesmo, Deus, criou esses estágios de vida, essas castas, para as pessoas se adequarem de acordo com a qualificação de cada um. Okay, thank you. If you want to know more deep, then read this Bhagavad Gita, very nice. Also, this is in Portuguese. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Se quiser ler mais ainda, leia o Bhagavad Gita, especialmente ele está em português aqui, é muito interessante. Okay, thank you. Obrigada. Tem alguma pergunta?
first. Okay. Eu queria saber como que ele começou essa jornada dele, essa caminhada, Qual é o seu nome? Adriane. Adriane. Adriane wants to know how did you begin your journey in your life and spirituality? How did you begin? You want to know my life history? Quer saber da história da minha vida? Eu quero. Okay, you read my life history in this book also. What you will say to you? Eu vou falar pra você a história da minha vida nesse livro aqui. All my books also in my life history, where I born, how to this coming, everything is there. Então, nos meus livros aqui tem sempre a minha biografia. Vou mostrar pra você. Yeah, every book should be there. You know? Aqui, ó. Yeah, you can see. Nesse livro aqui, o Parque no Pradesh, né? Todos os livros sempre tem no final, assim, biografia, né? Tem sobre onde eu nasci, tem a minha história nesse livro aqui também, sobre o autor. You chant holy names, this is the best. I am giving instruction to you. So if you chant holy names, this is the best, and your life will be changed, and give the compassion to all the living entities. Então, o melhor para você, a nossa instrução, é que você cante esses nomes santos, nomes sagrados de Deus, e a sua vida vai mudar. Né? Você vai ter essa realização, seja compassivo com todos os seres vivos. Okay, thank you. Obrigada pela sua pergunta. Lucas, eu tenho uma pergunta, por que nós temos tanto medo de nos amar e amar ao próximo no momento agora? Porque sempre desejamos aquilo para que não estamos no agora, né? Porque esse medo no campo do amor e o porquê desse desejo sempre essa falta de autorrealização mesmo que é tão difícil. Lucas, he wants to know why it's so difficult that we choose to now, at this moment, love all the people, love everyone, love each other. It's so difficult, self-realization, and like quite so much of a struggle in this love. Because And I have fear, I have so much fear as well. this is the main reason. If the living entity has the three gunas of Maya, that is called Sattva, Raja and Tamaguna. Sattva gunas, that is called the mood of what is it called? Mood of goodness. Then Rajagun, mood of patience, and Tamagun, the mood of ignorance. Então, a razão principal é que nós, nesse mundo, todo mundo, está sob a influência de três modos da natureza material. Três modos. Que é o modo da bondade, que chama Sattva Guna. Aí o modo da paixão, Rajagun, e o modo da ignorância, Tamaguna. And especially Rajagun and Tamaguna is coming. Maya, Sattva, Rajaguna and Tamaguna, for this regard you cannot give love and affection and realization and come. Então, como a gente está principalmente sob a influência do modo da paixão e da ignorância, que se chama Rajaguna e Tamaguna, a gente não consegue ter essa autorrealização e também a gente não consegue dar todo esse amor para as pessoas, não consegue amar assim. But when your Sattva-guna, the mood of goodness will come, that time you will give the love and affection to everybody. Mas quando a gente alcançar esse modo da bondade, Sattva-guna, aí então sim poderemos conseguir, a gente vai conseguir amar, ser amoroso com todos os seres vivos. For this regard, all the scriptures, spiritual masters saying same thing. How give love and peace to each other. Por isso que as escrituras e todos os mestres, eles falam a mesma coisa. Como que a gente pode dar amor, ser amoroso uns com os outros? Why I am saying? Because you are not this body, you are the soul. Soul reject this body you are giving. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade, vocês todos, vocês não são o corpo. Né? Na verdade, todos nós somos almas. E o nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro do corpo. Just I give an example. What is your name? Whose name? Então qual é o seu nome? Lucas. Mas Lucas é o nome de quem? Whose name? Pardon? Your body's name, not your name. You are saying my body's name. Então você falou, né? O nome do seu corpo é Lucas. Não é o seu nome, é o nome do seu corpo. What is the name of the soul? Mas qual é o nome da sua alma? You don't know. Você não sabe? This is your. Na verdade, This body's name is Lucas. You are saying.
Você tá falando, This o nome body's do seu name corpo has é given Lucas. by your parents. O nome do seu corpo é Lucas. Ele foi dado pelos seus pais, esse nome. Who resides in this body? Mas quem reside no seu corpo? Quem que mora dentro do seu corpo? Mais soul. Soul. Have you realized about soul? Mas você tem alguma realização, conhecimento sobre a sua alma? Realização, sentimento mesmo? Have you seen? Realize, because you are speaking, walking, eating, do everything, because soul resides in this body you are walking. This body you are walking. A gente percebe a alma, né? Porque a gente faz tudo que a gente faz. A gente come, dorme, anda, por causa da alma que está dentro do corpo. Just give an example. You are saying my house. Para dar um exemplo, né? A gente fala assim, minha casa, essa é a minha casa. You are not the house. Quando você fala minha casa, This você não é a house própria belongs casa. to you. Você não é a casa. A casa pertence a você, a casa é sua. Visitor. You are not the house. You are saying my house. You are saying my body. You are saying my body. You are not saying I body. You are saying my body. That means this body belongs to me. Então a gente fala minha casa, essa é a minha casa. A gente não fala eu casa. Quando a gente fala minha casa, significa que você não é casa, a casa é sua, pertence a você. Então, da mesma forma, a gente fala isso é o meu corpo. A gente não fala eu corpo. Ou seja, o corpo pertence a nós, a gente não é o corpo. But you don't know about your soul who resides in your body. Mas a gente não conhece a nossa própria alma que mora dentro do nosso corpo. But your realization comes something. Mas a gente tem uma percepção, uma realização. What is that? You are looking every day how people left body when die. That time his body is there, he cannot do anything. Como que a gente tem essa percepção? Por exemplo, né, todo dia a gente vê, né, como as pessoas morrem e aí o corpo da pessoa está ali, mas a pessoa mesmo não está mais ali, né, o corpo dela não consegue fazer mais nada. But where is the soul? Mas Where is going? When you will again come back? Mas cadê a alma? Né? Para onde que ela foi? Quando que ela vai voltar? So our spiritual science discourses these things. Areva Atma Drashtava Srotava Nididhyasi. Areva Atma, you try to realize about your soul and meditate yourself. Who are you? Então nossa ciência espiritual ela diz isso, que a gente deve tentar meditar na nossa própria alma, meditar em quem somos nós, e tentar ter essa autorrealização, essa realização. And these things you realize when you approach in front of spiritual master and he follows his instruction, then slowly a realization will come. E a gente vai conseguir realizar, realmente sentir, perceber todas essas coisas quando a gente se aproximar de uma espiritual, pouco a pouco, né, seguindo as instruções do mestre, pouco a pouco a gente vai alcançar essa autorrealização. So our spiritual science discourses Tad Vijnanartam so eva guru avigachat samitpani satyam brahmanistam. You have to approach in front of the self-realized person. Então as escrituras falam isso, né? Que a gente deve se aproximar de uma pessoa que seja autorrealizada. And follow the instruction, then slowly realization will come. E a gente deve seguir as instruções, né? O que essa pessoa está falando para a gente fazer, a gente deve seguir isso. E pouco a pouco a gente vai ter essa autorrealização também. This is the process. If you want to know about your soul, so you have to follow some instruction. Então esse é o processo. Se você quiser conhecer sobre a sua alma, você tem que seguir certas instruções, seguir um método. The simple way we are discussing these things, public way, chant Lord's holy names, simply then you realize this. E a gente fala assim de forma aberta, né? Simplesmente pelo cantar desses santos nomes sagrados de Deus, né? Você vai ter essa autorrealização. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you are doctor, lawyer, businessman, students, no. You can perform all your prescribed duties, but just simply chant Lord's holy name. Você pode ser um médico, pode ser um estudante, um advogado, pai de família. Não tem problema, faça seus deveres prescritos, cumpra suas obrigações, mas não se esqueçam de cantar os nomes de Deus, os sagrados nomes de Deus. You can stay with your families, wife, children, father, mother, no problem. But just simply chant Lord's holy names, then slowly realization will come. Você pode continuar com a sua família, né? Vocês podem continuar com suas famílias, com sua esposa, filhos, mãe, pai, mas cante os santos nomes, cantem os santos nomes,
E aí, pouco a pouco, essa autorrealização vai surgir na vida de você. And you will give love and affection to everybody. This is our main subject. Mas o assunto principal que a gente está falando é que, na verdade, que a gente deve dar esse amor, essa afeição, ser amoroso com todo mundo. And love and peace. This is our main subject. Nosso assunto principal é o amor e a paz. Thank you. Obrigada. And you can also, they are giving this book, the Vedic culture. Yes. You can read. That's why you also ask what is the caste system. If you read this book, I will simply understand every culture. If you want, you can take this book. Então, e também tem esse livro aqui, a Cultura Védica, né? Vai ser distribuído, quem tiver interesse é gratuito de graça. Quem quiser levar esse livrinho, como você, que queria saber mais sobre o sistema de casta, nesse livro aqui, brevemente. Você pode And you conhecer also mais. want to know my life history, you can also E você também queria saber sobre a história da minha vida, tem aqui a minha biografia no livro. Todo mundo pode aqui pegar o livro. Tá? Não vai dar, quem quiser.